Fala família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Como de praxe, já vou pedindo que metralhem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ângelo Roque da Costa, ou simplesmente Ângelo Roque, teria nascido em 1910, em Jatobá, atual Tacaratu, Pernambuco. No documentário Memória do Cangaço, produzido por Paulo Gil Soares no ano de 1964, Ângelo Roque dá algumas informações sobre a sua vida antes do cangaço. Vamos a elas. Segundo Ângelo Roque, antes do cangaço ele trabalhava como lavrador, em Quixaba, Pernambuco. O motivo da sua entrada para o cangaço foi devido ao envolvimento de sua irmã com um soldado. A irmã de Ângelo Roque se chamava Sabina e tinha apenas 15 anos na época. O soldado se chamava Horácio Caboclo, também conhecido como Couro Seco. O mesmo havia sido casado 4 vezes e tinha fama de maltratar as mulheres e ser violento. Horácio teria mandado uma carta para a irmã de Ângelo, mandando ela se encontrar com ele. Ângelo Roque, ao tomar conhecimento da carta, foi em seu lugar. Chegando no local determinado, entraram em conflito, onde Ângelo acabou por matar o soldado. Ele contava com 16 para 17 anos. No livro O Mundo Estranho dos Cangaceiros, de Estácio de Lima, em depoimento, Ângelo Roque disse o seguinte, que procurou o superior do soldado Couro Seco, mas o chefe do mesmo disse o seguinte: não posso fazer nada, você faça o mesmo com a irmã do soldado. Ângelo Roque e sua família teriam procurado outras autoridades da cidade, mas nada foi feito. E isso teria feito ele cometer o crime contra o soldado. A irmã de Ângelo, Sabina, ao saber da morte do soldado, teria ficado muito triste e chorado, não temendo as consequências do que viria a poder acontecer com seu irmão, mas sim pela morte de Horácio. Naquele momento, Ângelo entendeu que Horácio já deveria ter tirado a virgindade de sua irmã. Mesmo assim, se deu por satisfeito, tendo em vista que o soldado era acostumado a fazer aquilo com as mocinhas da região. No livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, de Adriana Negreiros, trago detalhes das consequências do ato de Ângelo Roque ter matado o soldado. Segundo o livro, em 5 de janeiro de 1928, em Santo Antônio da Glória, André Caboclo, pai de Horácio Caboclo, decidiu vingar-se à morte do filho. Tocaiou Ângelo Roque e, na traição, enfiou uma faca em suas costas. Saiu em fuga e, temendo uma represária, se escondeu na casa de uma senhora rica da região. Ângelo Roque sobreviveu, se recuperou do ferimento e bolou um plano de vingança. Disse para sua mulher e para seu filho que iria para São Paulo e fez com que esse boato chegasse até André. Dito e feito, André Caboclo caiu na armação e dias depois voltou para casa, achando que o algoz de seu filho estaria já viajando para terras do Sudeste. Ângelo Roque, que vivia de tocaia para se vingar, cumpriu o plano, matando também André. Vale lembrar que Ângelo Roque era dono de uma exímia pontaria. 2 dias depois, as forças policiais foram procurar Ângelo Roque e já chegaram em sua casa atirando. Nesse ataque, como descreve o livro, morreram a sua esposa Osana e seu irmão João. Seu filho José conseguiu fugir e sobreviver. Passaram-se mais alguns dias e o pai de Ângelo Roque foi preso e teve sua casa incendiada. A essas alturas, Ângelo Roque já estava refugiado em terras baianas. Ficou algum tempo morando e trabalhando na fazenda do coronel João Sá, onde teve contato com Lampião e foi aceito no bando e decidiu seguir. Segundo Ângelo Roque, andou com Lampião por mais de 2 anos, tempo esse que fez ganhar grande experiência em guerrilha. Ângelo Roque logo ganhou a alcunha de Labareda. Era um homem sério, de poucas palavras, mas extremamente valente. Esteve presente em diversos combates, atuando com maestria. Em 29, participou do combate do Arraial da Abóbora, onde morreu o cangaceiro Mergulhão, primeiro cangaceiro que atravessou São Francisco Lampião, morto em terras baianas. Ainda em 1929, esteve na invasão do povoado Novo Amparo, na Bahia, onde foram fuzilados 2 soldados. Participou do combate com a volante baiana do tenente Manuel Campos de Menezes, em Pião, Sergipe, em 22 de abril de 1929. Participou em 30 de junho de 1929 do ataque e incêndio da estação ferroviária de Itumirim, município de Jaguarari, Bahia. Participou do famoso combate da Fazenda Touro, onde alguns conhecem como Lagoa do Mel,
em 1931, onde morreram 13 soldados e vários ficaram feridos. A volante baiana era comandada pelo tenente Arsênio. Ali, supostamente, também morreu o irmão mais novo de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, Ezequiel Ferreira, conhecido como Ponto Fino. Participou do massacre de Queimadas na Bahia em 22 de dezembro de 1929, quando foram sangrados 7 policiais. Participou do massacre da Mirandela, distrito de Pombal, Bahia, no dia 25 de dezembro de 1929, onde morreram 2 civis e um soldado. Esteve presente também no famoso combate da Maranduba. Em 1939, perto de Bebedouro, Bahia, assassinou uma mulher a golpes de martelo, na frente de seus 4 filhos, ainda crianças. Aparentemente não tinha nada contra a mulher, pois foi lá para matar o seu marido, e não encontrando em casa, matou-a em seu lugar. A primeira companheira de labareda nas hostes do cangaço foi Maria Miguel da Silva, conhecida como Mariquinha, apelido esse que tinha por ser pequena e franzina. Mariquinha, assim como sua prima Maria de Déia, que depois ficaria conhecida como Maria Bonita, também decidiu deixar seu lar e seguir no mundo hostil do cangaço em busca de um amor. Com o Lampião levando Maria Bonita para o cangaço e permitindo que as demais entrassem, Mariquinha entrou junto com a prima Maria Bonita, acompanhando Labareda. Mariquinha, mulher de Labareda, veio a morrer no ano de 1939, após forte combate com a volante de Odilon Flor. Ela e os cangaceiros Pé de Peba e Sofreu foram mortos e decapitados. Labareda e outros cangaceiros conseguiram fugir com vida. Ângelo Roque, o Labareda, foi um dos maiores cangaceiros da história. Ele disse em depoimento a Estácio de Lima que atuou no cangaço por cerca de 16 anos, mas existe a possibilidade dele ter vivido de 11 a 12 anos no mundo hostil do cangaço. Independente dos números, é bastante tempo, tendo em vista que logo ele se tornou chefe de subgrupo e atuava em uma das regiões mais perigosas do cangaço, a divisa do Sergipe com a Bahia, área de atuação do tenente José Rufino. Labareda era um líder inteligente, vivia mais isolado, não gostava de chamar atenção, também não era um cangaceiro rico, seu grupo era pequeno, porém por ele passaram grandes cangaceiros, como Saracura, Moita Brava, Jandaia, Patativa, Quinta-feira. Para vocês terem uma ideia da coragem de Labareda, após a morte de Lampião em 1938, os cangaceiros começaram a se entregar, e os bandos estavam se acabando. Segundo Zé Rufino em depoimento, só 2 bandos permaneciam, o de Curisco e o de Ângelo Roque, o Labareda. Curisco, tempos depois, ficou inutilizado dos braços, e seu bando foi se acabando. O bando de Ângelo Roque chegou a encontrar com Curisco no meio da caatinga. Ângelo Roque chegou a lhe dar comida e munição. O tempo passou e Curisco já não tinha mais um bando, vivia fugitivo como um civil, junto da sua companheira Dadá. Já Ângelo Roque permaneceu o quanto pôde, mas decidiu se entregar em 1º de abril de 1940, em Paripiranga, Bahia. Com ele estavam presentes os cangaceiros Saracura, Jandaia e Patativa, além de Deus te guie. As mulheres eram Osana, Zefinha, Josefa e Flauzina, além de sua filha Maria Eunice. Após a sua entrega à justiça, Ângelo Roque da Costa foi julgado e condenado a 95 anos de prisão, depois reduzidas a 30 anos e comutadas a apenas 10 anos de cárcere. Mesmo com as condenações tão elevadas no início de seu período de detenção, ele manteve a calma e se tornou um prisioneiro de comportamento exemplar. Ângelo Roque foi anistiado. Teve a ajuda do diretor da Casa de Detenção de Salvador, Estácio de Lima, onde esteve preso. Reintegrou-se à sociedade. Foi um funcionário público exemplar. Na época da entrevista, Ângelo Roque era um pacato funcionário do Conselho Penitenciário da Bahia, morando em Salvador, onde trabalhava como auxiliar de confiança do professor Estácio. Dos grandes chefes de bando, Lampião, Curisco, Virgínio Fortunato, Moderno, Gato, Zé Baiano e até mesmo Luiz Pedro, Ângelo Roque, o Labareda, foi o único que sobreviveu. Claro que ainda podemos lembrar de Moreno e Zé Sereno, mas me refiro aos de grande expressão. Sua experiência e inteligência fizeram ele sobreviver. E aqui faço uma observação. Enquanto preso, Labareda teve contato com o cangaceiro Juriti. O mesmo disse que iria voltar à sua terra para resolver alguns assuntos. Labareda, homem experiente, vivido, disse: "Não vá, você vai morrer." E todos nós sabemos o fim que teve Juriti. Labareda foi um dos cangaceiros mais valentes que esse sertão já viu.
Prova disso que, com sua personalidade forte, não se intimidava com ninguém, nem até mesmo com Lampião. Trarei agora um fato histórico resumido envolvendo Ângelo Roque e Lampião. A fonte para esse fato vem do texto de Ângelo Osmiro, famoso estudioso do tema. Vamos a ele. Em 1935, os cangaceiros chegaram à região da Bahia, onde, cansados e com fome, fizeram pouso, um local ideal para descansarem da longa viagem. Lá comeram, beberam e até dançaram. No alpendre da casa havia 3 potes d'água. Lampião os cobrira com um pano, para evitar a poeira, e dava orientação aos cangaceiros para que, quando usassem a água, cobrissem novamente. Porém, os cangaceiros não ouviam, tomavam a água e deixavam descoberto. Isso irritou Lampião por demais, e ele esbravejou com todos, e ainda mais com Labareda, que estava deitado perto dos potes, junto com a sua companheira Mariquinha. Disse Lampião: "E este peste, que tá fazendo aí que não vê isso?" Ângelo Roque ouviu, nada falou e continuou deitado. Tempos depois, se levantou e quebrou os 3 potes com o coice de seu mosquetão, e voltou-se a se deitar. O cangaceiro Zé Baiano, quando foi beber água, encontrou os potes quebrados, e perguntou quem foi que fez aquilo. Ângelo Roque disse: "Foi eu, por quê?" Zé Baiano nada falou, se retirou e foi fazer queixa ao chefe Lampião. Lampião, ao saber disso, foi até o local, e ao ver os potes quebrados fez a mesma pergunta, e Labareda novamente respondeu que foi ele. Lampião explode em ódio, a situação fica tensa e ele exclama em voz alta: "Você não me respeita, não?" Ângelo Roque, sem titubear, responde: "O mesmo que você me respeita." E acrescentou: "Com meu mosquetão cheio de bala, eu não tenho medo de homem nenhum." Ambos colocaram as armas apontando um para o outro. A situação era tensa, a qualquer momento poderia acontecer uma tragédia. E só não houve porque o cangaceiro Virgínio Fortunato, o moderno, interveio, dizendo que já não bastava os macacos na persiga e nos combates, agora os companheiros iriam se matar entre si. Dito isso, mesmo os nervosos, ambos abaixaram suas armas, e os ânimos se esfriaram. Bem, não podemos afirmar que essa história é verídica. Uns dizem que sim, outros que não. Outros dizem que não foi bem assim, mas o que todos sabem é que Labareda não tinha medo de ninguém, não baixava a bola, e encarava mesmo as situações. Volta Seca, em depoimento no presídio, em Salvador, disse que por muitas vezes viu Ângelo Roque brigar sozinho contra os macacos. Na mesma entrevista realizada pelo jornalista Joel Silveira na penitenciária de Salvador no ano de 1944, Ângelo Roque disse o seguinte: "Ninguém nasce bandido. Vamos dizer que aquele soldado casado não tivesse feito mal à minha irmã. Tudo seria diferente. Eu continuaria na minha rocinha. Talvez tivesse hoje umas economias. Talvez até fosse dono do sítio. Nunca fui homem de maldade. Depois que a gente vai pelo caminho, é que é o diabo. O medo da prisão transforma o indivíduo numa fera." Ângelo Roque, o Labareda, morreu na Bahia, já idoso, pai de vários filhos.